Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado por Tua bondade em nossas vidas. Pedimos perdão ao Pai por todos os nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que nos deu de podermos Te louvar, para assim acalmar o nosso espírito, para receber a Tua santa palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, para que todos possam compreender a Tua palavra e obedecer para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6, nós vamos estudar sobre oração, a oração na vida de Salomão, e dando continuidade, ao estudo que fazemos naquele livrinho, Gente de Oração, livro de escola bíblica, e já temos aprendido muitas lições importantes para a nossa vida com relação à oração, E hoje vamos começar observando a vida de Salomão. No capítulo 6, só a título assim bem panorâmico, para a gente já tentar situar-se um pouco, ele fala sobre a fala de Salomão com o povo. Salomão fala com o seu povo, até o versículo 11. Do versículo 12 em diante, Salomão vai fazer uma oração a Deus, até o restante do capítulo 6. No capítulo 7, nós observamos também a resposta de Deus. Deus vai dar a resposta à oração de Salomão. Aí observamos a glória de Deus enchendo o templo, do versículo 1 ao 3, a conclusão da solenidade, do versículo 4 até o 10, e do versículo 11 até o versículo 22, do capítulo 7 já, a aliança do Senhor com Salomão. E é bem interessante observar que Deus fez essa aliança com Salomão, mas ele tem um porém. Lá no finalzinho do capítulo 7, verso 19, se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver que tem um porém. Porque Deus faz a sua aliança com o povo, e às vezes ele diz isso, porém, preste atenção, eu vou fazer essa aliança com você, ou com o povo, de acordo com que seja a aliança que ele está fazendo, vou te abençoar, vou abrir as portas para você, para o povo, conforme o caso, porém, preste atenção. Então tem que ter muito cuidado com esses poréns, certo? Mas, todavia, entretanto, são conjunções adversativas, porque Deus vem falando algo bom, aí ele vai, com a conjunção adversativa, ele vai dizer, opa, mas preste atenção que tem o outro lado da história, assim como nós falamos ontem, dando dicas sobre a evangelização, que tem o outro lado. Então preste atenção que Deus, ele tem várias promessas maravilhosas para a vida dos seus filhos. Mas Deus também tem alertas, avisos. Porém, preste atenção, se você se desviar dos caminhos do Senhor, se você cair na idolatria espiritual, ou prostituição espiritual também, como nós falamos, aí preste bastante atenção, porque vai vir sérios problemas para a sua vida. Tanto da pessoa com quem Deus está fazendo aliança, como com o povo ao qual Deus está fazendo aliança. Então preste bastante atenção, que no final do capítulo 7 Deus vai dizer isso. Porém, preste atenção, estou ouvindo sua oração, mas fique atento. E se você se desviar, se o povo se desviar, vai ter problema. Então, irmãos, já fica aqui um alerta para nós nessa introdução, que você deve orar a Deus com fidelidade, com várias características que nós já estudamos sobre a oração, ainda vamos estudar, com perseverança, com insistência e tudo mais. E com fé, certo? Não esqueça de orar com fé, que é confiança, confiando que Deus vai fazer o melhor. Mas não esqueça que Deus também ele pode pedir uma prestação de conta. Ele não está errado nisso. Ele está te dando alguma coisa, ele quer prestar conta diante daquilo. É direito dele. E é mais do que justo. Ele atende a sua oração, te abençoa, mas ele fique atento. Fique atento, porque ele vai pedir contas. Ele vai ficar ali
né, observando a sua vida, e você tem que prestar conta com ele, porque senão graves consequências podem vir à nossa vida. Então, irmãos, quando nós oramos a Deus pedindo uma bênção, ore a Ele também pedindo força e coragem e submissão à palavra dEle, obediência, porque se você se desviar, problema, certo? Então, às vezes, né, não sei se eu vou usar esse termo, mas eu vou usar, né? O pastor Manuel que gosta de usar às vezes esse termo, né? Não estou julgando ele, nem dizendo que está certo ou está errado, mas às vezes é um pouco cômico, não é engraçado. Ele diz, as igrejas de 1,99, né, não ensinam essas coisas, porque só diz assim, venha exigir a sua bênção, exija a sua bênção, você creu em Jesus, pronto, pare de sofrer, você não vai mais ter problema na sua vida. Isso é mentira, sabe? Mentira, a Bíblia não diz isso. E quando você crê em Jesus, pronto, seus problemas estão todos resolvidos. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, infelizmente, existem essas igrejas, não estou julgando nenhuma igreja, nem difamando nenhuma, né? Mas esse jargão que o pastor Manuel usa, que eu acho engraçado, né? Igrejas de 1,99. São igrejas que não dão valor à palavra de Deus, que não valorizam realmente o que a Escritura ensina. E não ensina de acordo com o que Deus quer que o ser humano aprenda. Vai ensinando só aquilo que é bom e agradável de se ouvir. É como, no fim dos tempos, né, as pessoas vão como que sentir coceira nos ouvidos. E as pessoas querem ouvir só aquilo que é agradável. Já tem aquela psicologia da autoajuda hoje, né, que as pessoas dizem que tem que ensinar para as pessoas que elas são boas, que elas são merecedoras disso, daquilo outro. Como se o ser humano fosse perfeito e algo que Deus fez aqui está errado. Se você parar para observar a fundo, é isso que estão ensinando. Não, você é bom, você merece isso, aquilo outro de bom, mas algo aconteceu de errado na sua vida, mas não é para ser assim. Como se Deus tivesse errado. Cuidado com essa psicologia, né? Eu não tenho nada contra a psicologia, nada contra a psiquiatria, né? Nada contra. Mas, preste atenção, quem é o psicólogo, quem é o psiquiatra? Porque, às vezes, ele pode ensinar algo totalmente contrário à palavra de Deus, que não vai te ajudar em nada. Como já ouvi relatos de mães que levaram os filhos para o psicólogo e pioraram a situação dos filhos. Não foi coisa que eu ouvi uma história assim, não. Uma mãe me contou. Certo? A filha dela estudou lá na escola, né, onde eu trabalhava, né? E ela contou para mim, professor, eu levei minha filha no psicólogo e piorou a situação dela. Agora está mais difícil ainda de lidar com ela. Porque levou a filha ao psicólogo disse, olha, você é boa. Você deve fazer só o que você quiser, quando quiser, se quiser, da forma que quiser. Para um adolescente. Tu imagina o que é que esse adolescente vai fazer? Nada. Queria fazer nada. Agora, para a mãe conseguir tirar isso da cabeça da adolescente, aí foi mais difícil do que convencer ela de ir ao psicólogo. Entendeu? Porque aí foi algo que a adolescente ouviu, que agradou a ela. Então eu vou fazer só o que eu quiser, quando eu quiser, se eu quiser. Tá bom demais. Então não quero estudar, não quero comer, não quero dormir agora. Não quero. Como se o adolescente fosse dono de tudo, da verdade, ele sabe tudo. Então, repito, não tenho nada contra a psicologia, nada contra a psiquiatria. Realmente existem problemas mentais que precisam ser tratados de maneira da ciência, né? Conforme a ciência. Deus deixou isso também como sabedoria para o ser humano, estudar a mente humana e desenvolver soluções para os problemas, né? Patologias, doenças mesmo da mente. Mas preste atenção, quem é o psicólogo, quem é o psiquiatra, o que eles vão dizer para você ou para algum parente seu que você levar para lá. Muita atenção, muito cuidado com isso, certo? Porque é isso que as pessoas estão fazendo. Não estou generalizando, mas algumas pessoas estão fazendo isso e é o que Satanás quer que as pessoas façam. Desviar a atenção das pessoas da Bíblia. Fazer com que as pessoas não olhem mais para a Bíblia. Olhem para a ciência, olhem para os outros. Porque fulano fez isso, aquilo outro. E esquecem da Bíblia.
lembram às vezes só de livros de autoajuda, ou seja lá qual for, né? Às vezes, ler livro é muito bom. Aí a pessoa lê livro, lê, e não lê a Bíblia. Para um crente, isso não é bom, né? Porque a nossa vida, a nossa regra de fé e prática está onde? Na Bíblia. Aí eu leio livros de autores que às vezes eu não sei nem quem é, nem como era a vida daquela pessoa, e deixo aquela pessoa me influenciar nas minhas decisões, nas minhas atitudes, como eu vou viver. Pensou? Pega um livro secular de qualquer ser humano aí, qualquer, que eu achei interessante o título, aí vou lá e leio, e tá vendo, tem que fazer isso, mas peraí, você sabe se aquele conselho realmente é bom? Você alinhou aquilo com a Bíblia para saber se é o que Deus realmente quer para a sua vida? Aí onde está? E aí muitos seres humanos têm errado na sua vida, principalmente na vida espiritual, né, na vida com Deus, porque têm desprezado as Escrituras. Então precisamos ficar atentos, né? Você ora, Deus ouve sua oração, e Deus vai pedir conta também. Certo? Exato. Leva muito para esse lado, né? Com certeza. Afasta mais ainda de Deus, né? É um evangelho humanocêntrico, né? Onde o ser humano é o centro do evangelho. Não tem nada de espiritual, né? Exatamente. De verdade, né? Mas vão ser indesculpáveis, né? É como a educação de crianças hoje, certo? Por que você vê muitas crianças hoje que nem conhecem Deus, nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, nada? Por que você vê o índice de mortes por violência é muito grande entre os 18 e 25 anos? Por quê? Porque está faltando isso, entendeu? Está faltando os pais confrontarem os filhos, falar a verdade para os filhos. Aí os pais tentam, não estou generalizando, né? Mas uma boa parte, o filho é o centro de tudo, é uma pérola ali, como se tivesse uma bola de cristal que é intocável, que não pode ser contrariada, você não pode disciplinar, você não pode falar mais duro com o filho, ensinando o que é o certo e o que é errado. Não pode. Tudo, filho. Meu filho quer comer o quê? Já viram isso? Os pais
perguntando aos filhos o que é que eles querem comer. Eu coço a careca quando eu vejo isso, né? E eu fico assim, mordendo os dentes, né? Como que pode um negócio desse? A criança vai decidir o que é que quer comer? Será que a criança sabe o que é melhor para ela? Mas os pais estão fazendo isso, né? Infelizmente. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o grande problema, né? Que não está sendo ensinado mais a verdade. E a verdade é a palavra. A minha palavra é a verdade, né? Vai ser bastante conhecido, João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer a verdade, nós como crentes, né, posso dizer, conservadores, precisamos zelar por isso, né, pela verdade, mesmo que doa, porque é assim, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, se você ama as pessoas, ama as almas perdidas, você tem que falar a verdade, porque são leais essas feridas. Vai causar dor, ferida? Vai doer. Quem de nós não foi confrontado quando estava ouvindo o Evangelho? Todos nós. O Evangelho verdadeiro, ele fere mesmo, mas ele traz a cura. Essa é a vantagem. O Evangelho falso, ele não fere, mas também não cura. Então, não é Evangelho, certo? Então precisamos ouvir a verdade para recebermos realmente a cura do nosso grande problema, que é o pecado. Então Salomão, ele orou a Deus e ele também teve esse porém, lá no final, nós vamos também observar. Então, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, vai falar sobre a pessoa que ora, né? São as primeiras palavras de Salomão aí, dirigidas à grande congregação reunida lá no templo, e revelam muito a respeito da pessoa de Salomão. Versículo 1 diz assim: Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé. Você vê a visão de Salomão, né, de abençoar o povo. Então ele tinha essa visão de poder trazer bênção para o povo. E nesse diálogo ali com o povo, ele está mostrando quem ele é. Ele era um líder, né, podemos dizer assim, o pastor daquele povo, nesse sentido. E tinha essa visão, né, de abençoar a congregação, abençoar as pessoas. Essa também deve ser a visão de um pastor, né, de abençoar as pessoas, o rebanho de Deus. E podemos ir além e dizer que essa também deveria ser a visão dos pais, de abençoar os filhos. Vou mais além ainda e digo que deveria ser a visão de qualquer líder abençoar os seus liderados. Essa deveria ser a visão de um líder. Eu tenho que abençoar os meus liderados. Por quê? Quanto mais bênção eles tiverem, quanto mais abençoados eles forem, mais abençoado eu serei como líder. Entenderam? Mas a visão não bíblica faz o contrário, que é amaldiçoar os liderados, pensando que vai se beneficiar disso, mas no final é ruína. Porque se os liderados se revoltarem, se os liderados não quiserem mais ser liderados, acabou o líder, acabou essa liderança. Então, os líderes, eles deveriam abençoar os seus liderados. E aí estou falando agora de maneira geral, né? Qualquer tipo de liderança que o ser humano exercer, ele deveria ter essa visão, abençoar a congregação, abençoar os seus liderados. Um professor, como líder de sala, abençoar os alunos. Um prefeito, como líder de uma cidade, abençoar os habitantes da cidade. Um governador, abençoar os habitantes do estado. Um presidente, abençoar os habitantes do país. O marido, como líder, abençoar a sua esposa, seus filhos. A mulher, como líder da família, no sentido ali da casa, abençoar os filhos também. Um patrão, abençoar os seus funcionários como líder.
né, um gerente abençoar aqueles que são gerenciados por ele, um supervisor, e por aí vai, né? Poderíamos citar vários e vários exemplos, mas já citei o suficiente, acredito, para a gente entender a ideia. Qualquer cargo de liderança que você estiver, você precisa ter essa visão, porque aí você vai desenvolver até melhor esse trabalho. Com bênção, é muito bom trabalhar com bênção, é muito bom viver com bênçãos. Então Salomão tinha essa visão e ele fez isso, né? Abençoou a toda a congregação enquanto ela se mantinha de pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai e pelo seu poder o cumpriu. Então você observa que ele entende também o poder de Deus de ter falado com o pai dele e cumpriu a palavra dele. Ele reconhece aqui que Deus ele é poderoso para cumprir as suas promessas, a sua palavra. E ele disse: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Você observa que Deus queria liderar o seu povo com os seus juízes, mas ele mesmo seria o líder. Era assim que Deus havia determinado. E começaram a questão dos reis, porque o próprio povo pediu um rei como as outras nações. E aí começou o desmantelo, né? Na nossa linguagem, para a gente entender. A bagunça mesmo começou a partir daí. Quando o povo quis escolher para si um rei, aí começou o desmantelo. Enquanto Deus estava governando o povo, estava de boa, né? Era só seguir os princípios, os preceitos de Deus e pronto. Mas o povo não quis, né? Mas escolhi, né? Deus falando que escolheu Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Observe que qual é a capital de Israel hoje? Alguém sabe qual é a cidade que é a capital de Israel? Qual a capital do Brasil? Brasília. Agora vamos fazer analogia lá. Em Israel, qual é a capital de Israel? Tel Aviv, muito bem. Tel Aviv. Mas Deus escolheu qual? Entendeu? Então a capital de Israel hoje não é a que Deus escolheu para ser. É tanto que a nova cidade será a Nova Jerusalém. Mas Deus escolheu Jerusalém. Por que às vezes algum líder por aí nos países se levanta e diz: eu vou mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a verdadeira capital de Israel é Jerusalém e não Tel Aviv. Então, os líderes que fazem isso, peraí, eu ganhei, agora eu tenho o poder de mudar a minha embaixada lá, a embaixada do meu país, de Tel Aviv para Jerusalém. Vou fazer isso. Por que eles querem fazer isso? Porque eles conhecem a palavra de Deus e sabem que a capital que Deus escolheu para Israel é Jerusalém. O que é que a mídia faz? Pancada, né? Detona esses líderes. Como é que pode? Vai causar um problema diplomático aí entre as nações e querer tirar a embaixada de Tel Aviv no tal, colocar em Jerusalém, porque os árabes não sei o que, bababá. Aí detona aquele líder, tenta difamar a imagem dele. Mas esse líder, diante de Deus, está certo ou errado? Certo. É isso que o mundo incrédulo não entende. Ou mesmo sabendo, segue o contrário da palavra de Deus, porque tem alguns que sabem, viu? Não são todas as pessoas que vão contra a Bíblia que são ignorantes com relação à Bíblia, não. Tem muitos que sabem o que é que está na Bíblia, sabem o que é o certo, mas eles escolhem fazer errado. É escolha deles. Ou você pensa que Satanás não sabe o que é certo? Por que é que ele faz errado? Porque ele não quer fazer a vontade de Deus. E tem muitas pessoas que sabem e não fazem, porque não querem. É escolha. Deus deu essa liberdade. Por isso que Deus ele é o maior exemplo de liderança. Porque ele é um líder que dá liberdade aos seus liderados. Exemplo. Qual a maior prova de amor de um cônjuge para com o outro? Levar flores, dar caixa de chocolate,
lembrar do dia do namorado, da data do casamento, é dizer que ama. É não, irmãos, é deixar livre. A gente se ilude, né? Porque é o que o mundo ensina. Ah, o cara demonstrou que ama a esposa, que fez uma declaração de amor, né? Levou um buquê de flores, uma caixa de chocolate. Ah, mas ama demais. Não, faz não. Mas olha a pergunta que eu fiz. Qual é a maior prova de amor, né? Não que seja errado fazer as outras coisas, né? Mas a maior prova, né? Isso aí são os adereços, né? São os adereços. É importante para o casamento, viu? Não estou dizendo que não dê, não. Né? Presenteie sua esposa, agrade ela, porque é muito bom, certo? Pague para ela ir para o cabeleireiro, ajeitar os cabelos, as unhas, né? Todo mundo. Deixe ela bem aprontada para você mesmo, que é sua, né? Mas preste atenção que essa não é a maior prova de amor. A maior prova de amor é você deixar livre, é não sufocar, é não prender. Que às vezes a pessoa casa, aí acha, agora é meu, eu prendo, faço o que eu quiser. Não, não é assim. Deus não fez isso. Deus morreu por nós e não fez isso. Não nos prende, Ele nos deixa livre. Ah, irmão, mas se eu deixar livre e for embora? Problema de quem foi embora, não é não? Eu vejo assim, problema é de quem foi embora, não é de quem ficou. Se você optou por honrar a Deus, glorificar o nome do Senhor, fique tranquilo. Você tem que estar com o psicológico preparado, né? Se o fulano for embora, ou a fulana, problema de quem foi, certo? Você não vai morrer por causa disso não, e nem matar por causa disso, né? A pessoa que não queria viver dentro da vontade de Deus. E você não pode obrigar ninguém a viver dentro da vontade de Deus. O Deus não obrigou. Lá em João 6, quando os discípulos estão ficando escandalizados com o discurso de Jesus, que ele diz, Senhor, a multidão está indo embora. Jesus disse o quê? Não vou mudar o meu discurso, né? Em outras palavras, ele diz, eu não vou mudar. Vocês querem ir também? Né? A porta está aberta. Quem ama, deixa livre. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 13, lá vai dizer, o amor não arde em ciúmes. E aí fala várias outras coisas, né? Não se ufana, não se ensoberbece, tal. Não arde em ciúmes. E aí a gente às vezes pensa que ser ciumento com a esposa, ou a esposa ser ciumenta com o marido, é sinal que ama. É não. Quem ama, deixa livre. Quem ama, confia. Sabe? Se a pessoa vai trair a confiança, aí é entre ela e Deus. Quem confiou, não errou. Certo? Quem erra é quem trai a confiança. Aí é questão de fé, irmãos. Tudo é fé. Né? O justo viverá pela fé. Se você parar para pensar, a vida do ser humano consiste em fé. Você precisa confiar primeiro em Deus. Primeiro em Deus. Como que você consegue cumprir o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pela fé. Se você não tiver fé, você não consegue guardar o primeiro mandamento. Você não vai conseguir amar Ele. Você não vai conseguir servir a Ele, você não vai conseguir obedecer a Ele, porque você não confia. Você não vai conseguir nem orar direito, porque você entrega algo às mãos de Deus e toma de volta para outro. É o que o mundo está ensinando. Você vai lá, ora a Deus, mas eu tenho que fazer do meu jeito, porque eu acho que Deus não sabe fazer direito, não. Eu tenho que fazer. Aí eu entrego e tomo de volta. Isso não é fé. Fé é confiar. Entreguei. Senhor, está em tuas mãos e eu estou em paz. Ponto final. Mas, irmão, e se der errado? O problema não é meu. Entendeu? O problema não é meu, porque eu fiz a minha parte. Eu orei e entreguei, confiei. Por que eu tenho medo de dar errado? Porque não confio. Porque eu não tenho fé. Aí por isso que eu fico com medo de dar errado. Quando a gente ora a Deus, entrega algo nas mãos dele, aí eu fico naquela dúvida, eita rapaz, e agora, né? Isso é normal, acontece com qualquer ser humano, porque nós somos seres humanos, pecadores, fracos, nós não somos perfeitos. Nós não conhecemos o futuro, não sabemos o que vai acontecer, então é normal ter medo. Mas o medo, ele está revelando o quê? Falta de fé, falta de confiança, ou a fé pequena. Porque se eu entreguei a Deus... Vou dormir agora, né? Dormir no sentido de eu vou ficar em paz, tranquilo. Certo? Por que a gente vai dormir, às vezes, em casa e não olhar se a porta está trancada? Já aconteceu com vocês? Porque eu confio no outro, não é não?
Não, porque isso eu posso ir me deitar sossegado que a minha esposa tranca a porta. Né? Ou vice-versa. A mulher vai se deitar sossegada, que diz, não, eu posso me deitar, não vou nem olhar a porta, porque meu marido vai lá e tranca. Você confia. Ou você vai dormir com as portas abertas? Não vai. Você confia no outro. Então, são coisas simples na vida que revelam que nós somos movidos por fé. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então, você tem que entender que é assim que funciona a vida. E a oração não está fora dessa realidade. Orar é isso, é confiar. Orar é ter fé. Você vai e entrega tudo a Deus. Está lá. Ora, confia, entrega e Deus vai cuidar de tudo. Então, Deus, ele escolhe Jerusalém como a cidade. E também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Foi bom esse projeto de Davi, foi ótimo. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Então Davi queria edificar uma casa a Deus, mas Deus disse, não, tudo bem, o plano é bom, beleza, mas não vai ser você que vai fazer, vai ser o seu filho. E aí Salomão foi quem edificou o templo. Certo? Então, olhe, preste atenção como é a resposta de Deus nas orações, né? Davi colocou esse propósito no coração dele, eu vou fazer, porque eu quero fazer uma casa no nome de Deus. Aí Deus disse, não, você não vai fazer, seu filho. Então, preste atenção que às vezes algumas bênçãos que nós queremos realizar, Deus não nos dá, pode dar aos filhos, ou aos netos, ou bisnetos, não sei. Tudo é dele. Você precisa orar, traça os seus planos, são os propósitos, os projetos da sua vida, e confie em Deus. Deus pode fazer com que você realize esses projetos ou não. E o tempo também é dele. Não é no nosso tempo que as coisas vão acontecer. É no tempo de Deus. Se você para ver toda a história da sua vida, você vai observar isso. Que as coisas foram acontecendo no tempo certo. No momento em que algo não aconteceu, que você queria que acontecesse, você pensa, as coisas estão dando errado, né? É assim que a gente fala, está dando errado. Mas depois, lá na frente, anos depois, você para analisar. Eu gosto muito de fazer isso, por isso que eu falo muito isso para os irmãos. Porque eu gosto de ver o passado, para eu me planejar para o futuro. E ser grato a Deus pelo presente, pelo que está acontecendo. Então eu gosto muito de analisar isso, né? Ficar vendo, revendo, relembrando aquilo que Deus fez na minha vida. E eu fico vendo a mão de Deus. Fico vendo a mão de Deus. Dirigindo todas as coisas, fazendo com que as coisas acontecessem do jeito certo, no tempo certo. Eu é que não estava entendendo naquela época como que as coisas estavam acontecendo. E todo crente deveria fazer isso. É um conselho que eu dou, para que você tenha um coração mais agradecido. Porque às vezes a gente está olhando só o que está acontecendo agora e o que queria para o futuro. Então o que é que acontece com isso? Se eu tenho essa visão, só o que está acontecendo agora e olhando para o futuro, eu esqueço de ser grato pelo passado. Pelo que Deus já fez na minha vida. E eu preciso, como crente, desenvolver um coração grato por tudo que Deus fez. Exemplo. O que geralmente nós fazemos, qual o nosso sentimento, a nossa reação, né, quando um ente querido morre? Luto, tristeza. Às vezes, murmuração, não é? Ai, como que pode? Partiu tão novo. Como é que Deus faz um negócio desse? Fulano tal, tão novo. E partiu desse jeito. É uma pessoa tão boa, né? A gente, no impulso ali, geralmente a gente procura motivos para culpar a Deus, de forma às vezes inconsciente, ou não sei, não vou julgar ninguém, mas às vezes de forma inconsciente, ali no automático, né? A gente está como se fosse questionando Deus, como se Deus tivesse errado de ter permitido a morte daquela pessoa naquele tempo. É ou não é? Beleza. Quem lembra de agradecer a Deus pelos anos de vida que aquela pessoa viveu com a gente? Pouquíssimas pessoas, não é? E o Senhor, muito obrigado por tantos anos, ou 10, ou 20, ou 50, ou 80 anos que essa pessoa viveu no nosso meio. O Senhor nos presenteou com essa pessoa para viver conosco. Então, Senhor, muito obrigado.
desenvolver um coração agradecido. Mas a nossa mania é de murmurar, reclamar, porque a gente acha que Deus errou. E a gente tem que ter cuidado com esse sentimento, porque esse sentimento não desenvolve em nós um sentimento de gratidão, que é o que Deus quer. Não é à toa que aquela parábola lá dos 10 leprosos, né? Está ali, aquela cura dos 10 leprosos, lembra? Quantos voltaram para agradecer? Só um. Não é à toa que Deus deixou aquilo ali registrado, não. Ali é para chamar a nossa atenção que nós devemos seguir a minoria. Porque a minoria, irmãos, é que quer buscar a Deus. A minoria é que quer ser realmente fiel a Deus. Não é o povão, não. Certo? A grande maioria não quer nada com Deus. A Bíblia diz, larga a porta, espaçoso o caminho, conduz para perdição. São muitos os que entram por ela. Mas é apertado, a porta estreita é o caminho, né? E conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, olha a chamada de atenção, né? Siga a minoria. Não que a gente vai desenvolver um espírito miserável, não é essa a ideia, não. Nem no sentido espiritual, nem material, né? Desenvolver esse espírito miserável, não. Mas é ter a consciência. Você ter a consciência de que realmente a grande maioria das pessoas, infelizmente, não quer nada com Deus. E essa é a grande verdade. Então nós temos que ficar atentos, né, à vontade de Deus. Não especificamente em números, né? Estou falando a minoria porque eu citei os exemplos, mas não que, ali tem pouca gente, então está fazendo a vontade de Deus. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Tem que observar se realmente a vontade de Deus está sendo feita e seguir essa vontade, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Isso é muito importante, né? Então, Deus disse aqui, né? Aqui Salomão está relatando o que Deus falou, que Davi não iria edificar essa casa no nome de Deus, mas descendente de Davi, que no caso foi Salomão. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Observe algo interessante que você aprende com as palavras de Salomão quando ele está ali falando ao povo. Salomão está ali falando ao povo, está relatando os acontecimentos da vida dele, né? Como aconteceu com o pai dele, os propósitos do pai dele, que não aconteceram com o pai dele, e sim na vida dele. Mas observe, isso é incrível, irmãos. Preste atenção no detalhe. Salomão, ele está se gloriando por ter realizado essa obra aqui. Vocês observaram no texto, Salomão se gloriando? Eles foi uma promessa que Deus fez e está se cumprindo na minha vida. Salomão fez um grande feito, foi edificar a casa de Deus. Mas, pelo menos aqui nessa fala, não sei dos outros textos, né? Se Salomão se gloria em algum outro momento. Não posso dizer que eu não lembro de todos. Mas nesse contexto específico, aqui Salomão não está se gloriando por ter realizado aquela grande obra. Preste atenção. Versículo 7. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém, teu filho. Quem foi que disse que Salomão ia edificar a casa? Foi Deus. Deus prometeu isso. Que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim, olha o que Salomão diz, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometer o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Foi Deus que prometeu, presta atenção, ó, Deus prometeu e Deus cumpriu. Então Salomão está se apresentando como uma pessoa abençoada por Deus. É como se Salomão estivesse dizendo, eu não fiz nada. Às vezes a gente não usa esse termo, eu não fiz nada, tudo foi Deus quem fez na minha vida. Essa grande obra que Salomão realizou, de construir o templo, Salomão está dando glória para quem? Para Deus. Deus prometeu e Deus cumpriu. Precisamos também fazer isso. Às vezes nós realizamos grandes coisas na nossa vida e nós queremos o mérito para nós, mas não é. Tudo de bom que há em nós vem de Deus. E tudo de ruim que há em nós, aí vem de nós mesmos.
Lembre sempre disso. E versículo 11, Salomão diz: nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Então, Salomão reconhece aqui a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, e ele vai lá e dá valor à palavra de Deus. As tábuas da aliança eram um símbolo de quê? Da palavra. Aí vai lá e põe a arca onde estão as tábuas da aliança. Ele dá ênfase, ele dá prioridade, primazia à Bíblia, à palavra de Deus. E nós vemos o grande êxito, né, que Salomão teve na vida dele. É o que nós temos que fazer. Se você quer êxito na sua vida, valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra. Respeite a palavra de Deus. Procure ler a Bíblia, obedecer a Bíblia. Eu não estou nem dizendo, irmãos, que você vire um fanático leitor das Escrituras, não, certo? Porque todo extremo não é bom, certo? Qualquer extremo não é tão bom. Mas seja uma pessoa equilibrada e o seu foco esteja na obediência à palavra. Obedecer. O que você conhece da Bíblia, procure obedecer. Não precisa você ser um fanático, não. Não estou dizendo isso não, porque se eu disser que você tem que ler 10 capítulos da Bíblia num dia, você não vai ler. Entendeu? A maioria não vai ler. Mas o que você lê da Bíblia, ore a Deus para que você possa viver aquilo. Que é muito mais importante do que você ter muito conhecimento da Bíblia, só conhecimento mental, e não ter obediência. Não estou dizendo que ler a Bíblia é ruim, não estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo que a sua prioridade tem que ser outra. A prioridade maior não é ler, é viver, é obedecer, é aplicar a Bíblia na sua vida. Essa deve ser a prioridade, o objetivo principal da nossa vida. Se você consegue ler 10 capítulos por dia da Bíblia, e você está com essa consciência diante de Deus, que está lutando para obedecer, glória a Deus por isso, leia 20. Certo? Eu não estou aqui desencorajando ninguém de ler a Bíblia, não. Eu estou dando um encorajamento maior. Leia e obedeça. Não só leia pelo fato de ler e às vezes cantar de galo, né? Como diz a história. Aí eu já li a Bíblia tantas vezes. Mas vive. Obedece. Honra a Deus. Tem uma grande diferença entre ler e obedecer. Grande diferença. Certo? Então, que nós possamos priorizar isso na nossa vida, né? Estudar as Escrituras, aprender, procurar viver, confrontar a nossa vida com a Bíblia. Não estou dizendo que isso é fácil, porque Satanás está ali rugindo como um leão pronto para nos devorar. Não é fácil. Ele está ali todo tempo querendo tirar a semente que foi plantada, semeada. Não é fácil, mas deve ser uma luta nossa diária. Assim como Satanás está lutando diariamente para nos destruir, nós temos que lutar diariamente para vencer, para nos apegar com a palavra e assim resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É a promessa que Deus está dando. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, nos deu o exemplo como resistir ao diabo. Com a Bíblia, não foi? Ele usou a palavra de Deus. Quando ele foi tentado em Mateus capítulo 4, ele usou a palavra de Deus para resistir ao diabo. E o diabo fugiu. Então, olha o alerta. Olha o alerta de Salomão. O que é que ele fez quando construiu o templo? Colocou lá as tábuas da aliança. Que a palavra de Deus possa fazer parte das nossas vidas, irmãos, a cada dia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ela nos ensina o caminho correto a seguir. E te agradecemos, ó Pai, pela iluminação do Teu Santo Espírito, nos dando o entendimento da Tua Santa Palavra. Pedimos, ó Pai, um quebrantamento cada dia para nos submetermos a ela e obedecermos para fazermos a Tua vontade, glorificar o Teu Santo nome, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.